Bomba! Palmeiras renova o contrato de Rafael Veiga antes de fazer o empréstimo para o América do México. Você está confuso? A gente vai te explicar aqui com calma. E tem também o Luigi, que está muito perto de deixar o Palmeiras. Agora tem uma possibilidade real do jogador ser negociado. E também mais um jogador do Palmeiras com contrato renovado. A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês. Chega junto, vamos lá. Você que já conhece o nosso trabalho, já aproveita que você está nesse vídeo aqui, deixa o like já de começo, você que conhece a gente, que é muito importante que você fortaleça o nosso trabalho, você que está sempre presente, é uma forma aí de fidelizar, de chegar junto. E você que não nos conhece, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de uma maneira muito leve, resenha, entretenimento, porque é assim que o futebol tem que ser. Fechado, meus amigos, e vamos lá, porque hoje tem muito assunto aqui para a gente trocar uma ideia, e é o seguinte: Lucas Evangelista renovou até 2027, tem um gatilho ativado, da volta dele tá perto, inclusive, ele teve o contrato prorrogado até o fim de 2027, então não foi bondade, né, nem uma caneta nova, ele bateu as metas contratuais e ativou o gatilho automático, o vínculo dele ia até 2026 e fim, né, de 26 e esticou. Isso mostra duas coisas: o Palmeiras conta com ele de verdade, né, quando saudável agora, e ele entregou o suficiente no ano passado para bater a meta, mesmo tendo perdido ali um pedaço da reta final por lesão pesada no joelho. Agora tem um ponto mais prático: ele está na reta final de transição e a expectativa é voltar antes de março. Isso é enorme, né? É muito bom para o Palmeiras, porque o Palmeiras precisa do motor no meio. Vocês viram que vira e mexe o Andréas e o Marlon Freitas, eles vão conseguir jogar bem, mas vai ter talvez aquele cara com a característica mais rápida e até não, mas até porque não, mais marcador. Ele é segundo volante que pisa na área, dá dinâmica, chega na área também, ajuda a construir, é um bom jogador, ajudou muito ano passado, inclusive o time até caiu depois que ele machucou, caiu bem, né? E já entra aqui num outro assunto que é com o Marlon Freitas chegando, a briga por vaga ali vai ficar mais chata, acredito que ele seja um reserva, né, natural, mas vai ter uma briga por vaga, o que é bom. O Palmeiras em 2025 oscilou muito, justamente porque ficou sem o controle ali em vários momentos no meio, e a renovação automática ela é ok, mas só tem que analisar se ele volta inteiro, né? Se ele voltar não tão bem fisicamente, normal que vai voltar fora de ritmo, né? Vira aquele jogador que você vive esperando o melhor dele, às vezes recebendo ali não 100%, mas acredito que ele vai conseguir entregar o 100%. Agora é torcer para ele voltar bem, é uma peça que equilibra o time, né? Não sei a sua opinião, muda um pouquinho o patamar do meio do Palmeiras. E uma coisa que me preocupa, cara, é que essa renovação dele talvez seja até um sinal. Será que vem alguém agora para o meio de campo? Ou vamos esperar aí o meio do ano para contratar? Isso aí também pode ser um sinal, por mais que essa renovação fosse automática, não? E eu tá até pegando as imagens para fazer o vídeo lá, né, para falar sobre essa renovação, e aí quando eu peguei a foto dele era exatamente do jogo contra o River, né, que foi do melhor momento ali que a gente teve no ano, jogo contra o River, alguns jogos ali no Brasileiro, dupla Flaco-Roque funcionando, aquela sequência ali muito boa. Então acho que essa foto realmente deu aquele clarão, falou, mano, realmente o melhor momento do Palmeiras ano passado foi com ele, porque a gente lembra que um pouquinho depois que ele se lesionou, o Palmeiras ainda continuou bem e depois foi caindo, mas o melhor momento mesmo, aquele que a gente colocou, teve uma esperança em títulos e tal, foi com ele jogando de fato. O Abel chegou a falar, né, que eles tinham trazido ele porque ele era um dos jogadores que mais construía no futebol brasileiro, jogando pelo Bragantino, então era o que ele esperava e era o que ele estava tendo aqui, né, com o Evangelista, e aí a lesão atrapalhou bastante, né, cara, mas tomara realmente que volte, que fica esse medo mesmo do cara sempre ficar tendo problema e tal, porque tinha chegado há muito pouco tempo, né, realmente tinha jogado depois do Paulista, né, que ele chega, quando engrena de fato já tem a lesão, então a gente fica um pouquinho com essa preocupação, mas acredito que tenha sido mais um azar ali da temporada passada, e esse ano ele vai ajudar aí, mano. O Marlon Freitas, ele e Andréas é um baita meio campo, a gente, claro que a gente tá esperando o camisa 5 ainda, mas caso não vier, eu acho que dá para eles trabalharem bem ali, se o Abel tiver o time bem treinado na mão assim, né? Ontem assustou bastante a questão defensiva, e o Evangelista, ele é isso, né? Ele ajuda tanto a parte defensiva quanto a ofensiva, né? A gente consegue construir melhor e consegue ter mais força para marcar com ele. E olhando, eu não sei não, viu, cara, se vem algum
Camisa 5, ainda mais você pensando que tem o Larson ainda nesse meio campo do Palmeiras. Enfim, não é de se pensar, não, que talvez o Palmeiras não contrate, viu? Eu sou a favor do camisa 5, já falei pra vocês, tinha que ter um camisa 5 pronto aí, um pitbull também nesse meio campo do Palmeiras, pra você ter formas diferentes de jogar, né? Ontem, em determinado momento, por exemplo, o Palmeiras ficou muito vulnerável, né? Você sabe que a cabeça de área ali do Palmeiras ficou muito vulnerável em certo momento do jogo, pelo menos eu notei isso. Mas deixa nos comentários aí, cara, o que você acha? Você gosta do Lucas Evangelista? Você curtiu essa renovação? Acha que ele pode ajudar o time? Acha que ele pode ser titular? Vai só compor? Vai ser reserva? Briga por posição? Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito. E vamos falar do Luigi. O Palmeiras quer a venda, não quer o empréstimo. O Atlético Mineiro, galão da Márcia, intensificou a tentativa pelo Luigi. E aqui é o básico do mercado, né? Quando o clube começa a intensificar, é que ele já tá naquele modo, ó, eu quero fechar antes que apareça outro. E o Palmeiras, pelo que tá desenhado, não quer ficar brincando ali de, ó, pega aí, Galo, presta aí pra você ver no que dá. A preferência do Palmeiras é venda, e faz sentido. Luigi é cria, tem história longa no Palmeiras, já fez jogo no profissional, já tá mais de um ano no profissional, já deixou a marca dele no Paulista, e se for sair, o Palmeiras vai querer a grana agora, ou aquele modelo com percentual de venda futura, né? E metas muito bem amarradas no contrato. E por que o Atlético quer? Porque é um atacante jovem, com margem de evolução, que no outro contexto, num outro time, ele pode virar um ativo e ainda resolver o elenco. E o Galo vive nesse modo, né? Reforçar e até tentar valorizar a peça. O Galo tem muito jogador velho agora no time, né? Velho, digo experiente. Vocês viram ontem, pô, Scarpa, Coelho, Hulk, Dudu. Eles querem dar uma revigorada também no elenco. Só que para o Palmeiras tem um risco óbvio. Você vender ele por um valor ok e depois você corre esse risco, né? De ver ele explodir ali no Galo. Não sei se tem essa possibilidade, né? Dado no que a gente viu. Então a negociação ela costuma travar aí em duas coisas, no preço e no modelo. Essa é a questão que está sendo discutida. Se o Luigi não for ter minutos aqui, cara, não for ter minutos relevantes, eu já falei para vocês que eu sou a favor da venda, né? Vender acho que é melhor do que deixar ele também mofando no banco lá, porque o garoto quer oportunidade, quer jogar, mas tem que vender direito, né? Tem que fazer, não tem que ter caridade. Inclusive, até os valores que estão circulando do Veiga aí, eu tô achando pouco, a gente vai trazer aí no próximo assunto. E se o valor não for absurdo, no mínimo você mantém ali pelo menos uma porcentagem forte do passe, pensando numa venda, coisa que aconteceu com o John agora, isso é muito importante. O Palmeiras levou 25 milhões de reais, 4 milhões ali de euros no John, então você ainda conseguiu fazer um dinheiro com ele virando em outro time. É esse modelo que o Palmeiras procura fazer. E lembrando que cria não é liquidação, né? Não tem que ser, né? E o que mais me preocupa, que a gente tá até comentando um off aqui, é a quantidade de saída e de chegadas, né? Até agora teve uma chegada apenas. Daqui a pouco o Palmeiras, a gente já olhou ontem, assustou com o banco de reserva, você olhava e tinha poucas opções para mudar, e curiosamente a única opção que tinha para mudar, geralmente é titular, que era o Vitor Roque, né? E por fim acabou ajudando mesmo, acabou salvando ali o resultado. Então, por mais que o Luigi não tenha engrenado no Palmeiras, de fato, me parece que realmente o futebol dele não vai ser muito além do que ele já mostrou. Tem essa questão de opção também, a gente tá realmente sem opção de banco. Eu acho que o Palmeiras acho não, né, cara? O Palmeiras tá absurdamente lento nessa janela, já é dia 29 de janeiro. O Paulista praticamente acabou ali já a fase de grupos, tem alguns jogos só e depois já começa a mata-mata. E daqui a pouco já começa a chegar ali na reta final da janela, e chegou muito pouca gente, porque a gente imagina, claro, os caras que a gente falou, de chegar jogador pronto, igual o Marlon Freitas e tal, mas até mesmo aqueles jogadores que vêm para compor elenco, o Palmeiras não tá trazendo, e aí você começa a ficar um pouquinho assustado, porque o que essa temporada promete de ser de sequência, esse janeiro agora, que mal começou, a quantidade de jogo que já teve em janeiro, né, então você imagina até o final do ano como que vai ser isso, assusta um pouco isso, tem muita gente saindo, né, tanto gente que jogava mais quanto jogava menos, mas chegando mesmo por enquanto só um. Exatamente. Deixa nos comentários aí, cara, você venderia o Luigi? O Erlan me falou no off aqui que não venderia, acho que tem tudo para estourar, e diz que quem corneta o Luigi não entende de bola. Quero saber o que vocês pensam dessa opinião polêmica. Né? Deixa nos comentários aí, me falou, acabou de me mandar no WhatsApp aqui, chegou agora. 5 minutos tá no Twitter lá. Tá vendo? Exatamente. Passapano. O seu passapano abelizado. Deixa nos comentários aí, cara. Você venderia. Pra mim, pô, não tem nem discussão. Não vou falar levo no aeroporto, porque, pô, todo respeito, né? O moleque tá começando a carreira agora, mas não dá, não tem como. Eu venderia assim. É só tratar de vender bem, é só tratar de amarrar bem o contrato. E ele destruía na base, né? Pra você ver como o jogador barra jogo
ele é uma coisa na base e ele é outra coisa no profissional, né, bicho? É outra pressão, é outra dinâmica, é outro contexto. Você teve até o Corinthians mesmo, né? O Corinthians, muitas vezes, ele teve jogadores assim na base que, meu Deus do céu, parecia o Messi. Chegou no profissional, não conseguiu desempenhar. Lembrando que, cara, o Luigi ainda pode performar em outro time, né? E é normal, né? Exatamente, você citou o Corinthians. Acho que o exemplo clássico aí é o próprio Kaká. O Kaká, ele era reserva no São Paulo, no Sub-20, né? E foi simplesmente o melhor do mundo. Eu lembro quando, na época que tinha copinha aqui em Araras, assim, com frequência, o Lulinho eu vi aqui, ele fez a fase de grupos do Corinthians, foi aqui. Era absurdo você ver aquele moleque jogando. O São Paulo tinha um cara que chamava Sérgio Mota, que era um camisa 10, que todo mundo, mano, sei lá, o novo raiz, esse moleque. Sinceramente, eu não sei nem que fim que deu, moleque. Então é normal que a gente, como não tinha base, a gente não estava acostumado com isso, né? Até tinha, mas daquele jeito, né? Mas a gente não estava acostumado com isso, do moleque explodir, igual o Estevão e o Hendrick, e os moleques simplesmente só vai render dinheiro mesmo e não dá muito certo. Cara, o primeiro jogador que eu fui lembrar do Palmeiras revelando foi o Wagner Love. Eu fui assistir, inclusive, um Palmeiras e Santo André, final da Copinha de 2003, se eu não me engano. É isso mesmo, o Palmeiras tinha acabado de cair. Eu fui no Pacaembu assistir Palmeiras e Santo André com Wagner Love. O Palmeiras acho que faz 2-0 com 2 gols do Wagner Love. O Palmeiras perde para o Santo André nos pênaltis final da Copinha. E sabe quem que era o camisa 10 do Santo André? Richarlison. Richarlison jogava na base do Santo André. E os caras foram campeão. Então, assim, é pra você ver mesmo que é um lapso bem distante. O Palmeiras revelou o Wagner Love. Oi? O Richarlison de São Paulo mesmo. Não, ele tava na base do Santo André, pô. Ah, sim, mas é o Richarlison que depois foi pro São Paulo, tá? Aquele Richarlison. É, ele mesmo. Ele jogou na base do Santo André. Ele tinha o cabelinho amarrado, assim, cara. Ele era bom de bola pra caramba. Mano, sempre foi bom de bola, né? Infelizmente, ele é um dos caras mais injustiçados do futebol brasileiro. A gente sabe muito bem o porquê, né, mano? Ele é absurdo. O que ele jogava, todas as posições possíveis. Então, que você fala de. Ele era camisa 10 no São Paulo, jogou de volante, de lateral esquerdo, de ponta. Ele era absurdo mesmo, velho. Enfim, aí eu não estava acostumado com o Palmeiras revelando tanto jogador. Acho que o primeiro que eu lembro foi o Wagner Love. Depois ele levou um hiato ainda para o Palmeiras revelar bons jogadores. Então, cara, pra você ver, né? Ainda que o Palmeiras revelando um jogador que não tem explodido igual o Hendrick, igual o Estevão, é sempre bom lembrar que ainda dá para fazer uma grana, né? Tem uma boa margem ainda para você usar e ele dá certo em outro clube, né? Mas normalmente, quando você já tem um jogador de desempenho, você lembra do Papagaio? Lembra dele? Papagaio, sim. Rafael Papagaio, pô, moleque bom, inclusive. Ele foi pro Atlético, não virou, tentou Palmeiras, não virou. Aí ele foi virar, ele foi se achar no Japão. No Japão que ele foi se encontrar e conseguir fazer os gols dele. É o jogador que eu sonhava ser, velho. Jogar no Japão sem extinção de saco, ganhar dinheiro, viver bem. Era o jogador que eu sonhava ser, velho. Viver na terra do Naruto, do Dragon Ball, nossa, acabou, né, mano? Pelo amor de Deus. Tudo certo. Ó, e vamos falar aqui do Veiga, cara. Se o Veiga renovou, é isso mesmo, cara. Informação de Danilo Lavieri, primeiro de tudo, né? Dá acreditar aí a ele a informação, ele que trouxe em primeira mão. Veiga renovado até 2028 e a gente trouxe mais informações aqui antes da gente dar o resto da notícia, tá? A gente foi apurar isso aqui, procurar mais informações a respeito. O Palmeiras renovou antes de encaminhar o empréstimo para o América do México. É uma bomba isso aqui, dá para se dizer, né? O Palmeiras foi lá e renovou com ele até dezembro de 2028. Isso aqui muda tudo, né? Por quê? Porque sem renovar, ele entrava na janela do perigo ali, né? Faltando pouco tempo para o contrato, o jogador ficaria perto de poder assinar pré-contrato e o Palmeiras correria o risco de perder de graça ou negociar na pressão, tomando ali até um desconto, né? E aí renovou, travou o ativo e aí sim deu o sinal verde para a operação. Então, empréstimo até o fim do ano com opção de comprar. E com um detalhe que ajuda muito o torcedor, né? Música para o ouvido dos torcedores aí, salários pagos pelo América. Se eles não exercerem a compra, o Veiga volta e fica vinculado até 2028. Traduzindo aí do jeito que interessa para vocês. Isso aí é proteção financeira. Proteção financeira com porta aberta para o jogador. O Palmeiras não fica refém e o América também não entra ali comprando no escuro. Mas o Palmeiras agora tem muito mais força para exigir uma condição boa, porque tem essa renovação e tem o jogador vinculado. Ele não pode assinar um pré-contrato agora com o contrato dele perto de acabar. E tem outra. Se o clube chegou nesse nível, né, para renovar, para emprestar, é porque o Palmeiras já está tratando isso como um negócio possível de verdade, né? Não só rumor, essa questão da compra. Então, aqui o Palmeiras agiu, acho que de uma maneira esperta. Não sei o que vocês pensam, né? Pode ser essa questão de ter uma margem maior na hora da venda
né? Ou também pensando no Veiga como ídolo. Aqui você tem que realmente entender a cabeça da diretoria, tem que tentar entender aqui numa outra leitura. Eu não sei se vocês acham que isso foi cirúrgico ou ruim. Agora, o que define se isso vai ser certo ou uma dor de cabeça é a opção de compra. Tem que ser o valor ali que respeita o tamanho do Veiga, né? Não sei a opinião de vocês. Não pode ser aquele negócio de 12 vezes sem juros, né? O Veiga não dá para brincar, é ídolo, tem que ser muito bem negociado agora quando esses termos saírem. Tem que se proteger e tem que realmente ver o quanto que vai ser o valor aí, porque a gente falou aqui, né? O GI, por exemplo, foi aí no papo de 40 milhões, o Mikael foi quase 30 milhões. Então, você imaginar um Rafael Veiga circulando nessa faixa aí, é um negócio meio assustador. Eu entendo a questão da idade do Veiga, entendo a questão da fase, eu sei que isso realmente desvaloriza o jogador, isso faz parte, é normal do futebol. Mas aí hoje o Palmeiras tem essa, eu acho que tem, né, pelo menos, essa tranquilidade de poder bater o pé. Falar, não vamos vender por esse valor, não vai ser esse valor a opção de compra. Tem que realmente dar uma valorizada, porque por mais que ele esteja numa fase ruim, ter essa questão da idade, já falei que eu tenho certeza que ele vai voar lá no México e muito provavelmente, né, a América do México vai ter um retorno absurdo com ele, com premiações e tudo mais. Então, assim, tem que realmente deixar muito bem amarrado para não perder dinheiro mesmo, né? Claro que tem que valorizar o ídolo, isso é muito importante, mas tem que valorizar o clube também, né? Mentira que você acabou de me mandar no WhatsApp aqui, você falou, vai, sai, que eu não aguento mais, tem que vir outro, eu não aguento mais o Veiga, cansado em campo, você acabou de me mandar no WhatsApp aqui, então algum dia eu vou tirar um print e vou mostrar Cara, aqui. eu fiquei a manhã inteira chorando com o vídeo dele da carta pro avô dele, pelo amor de Deus, velho. O cara é palmeirense mesmo, né, cara? O cara é sinistro. Nossa, Enfim, senhores, ó, o que vocês pensam aí? Deixa nos comentários a respeito dessa negociação, dessa renovação, né? Dessa renovação do Rafael Veiga com o Palmeiras. Tem a renovação, o Palmeiras ali até pensando também numa possível negociação, porque vocês sabem, quando tem essa questão de pré-contrato, o clube que tem o interesse no jogador e até o jogador, acredito que o Veiga não faria isso, né? Mas eles ficam muito confortáveis, né? Mas aí, no caso, o Palmeiras já se protege para ter mais margem numa negociação, trava o Veiga aí como um ativo do clube. O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários, mas de qualquer maneira, foi uma surpresa esse movimento do Palmeiras. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito. Trouxemos muita informação aqui para vocês, hein? Falamos de. Já não esqueci já o que eu falei. Já falei. O que eu falei, Lucas cara? Me ajuda aí. Lucas Evangelo, Luigi e Veiga. Caramba, a memória foi pro cacete mesmo, hein, cara. Ó, você chegou até aqui, deixa nos comentários. Dá o like no vídeo, por gentileza. Tá vendo nada com nada, mas você chegou até aqui, por gentileza, dá o like no vídeo, que é muito importante pra gente, tá, senhores? Você ajuda o nosso canal a crescer. Você que não nos conhece, cara, você gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, tenta de novo. Assiste um outro vídeo aí que eu acho que você vai gostar uma hora ou outra. Beleza? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a qualquer momento voltamos com um novo vídeo. Valeu, um abração para vocês.